Olá, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, aqui em Lagoa da Confusão, graça e paz, unidos na fé, nesse dia 15 de maio de 2025, nessa quinta-feira da quarta semana da Páscoa. O evangelho que nós temos de hoje é tirado de João, capítulo 13, versículo 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Se sabeis isso e os puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isso antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, unidos na fé, aqui nos colocamos atentos à palavra do Senhor. Mahatma Gandhi, líder político-religioso indiano que nasceu em 1869 e morreu em 1948, dizia: a prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. A prisão não está nas grades, nem a liberdade está nas ruas. Existe gente preso nas ruas e livre na prisão. É uma questão de consciência. Nossa consciência religiosa vai nos mostrando e vai nos ensinando nesse tempo da Páscoa. Páscoa significa passagem de uma realidade para outra, de um lugar para outro, passagem de uma vida para outra. Então a Páscoa é sempre momentos de mudanças, de passagem, de travessia. E a gente vai observando Jesus, principalmente no Evangelho de João, que vai nos acompanhando muito neste período. O que nós temos no Evangelho de hoje? Primeira informação, algo que aconteceu após o lavar os pés. No Evangelho de João não tem sacramentos. O único sacramento no Evangelho de João é o sacramento do amor. Isso eu vos mando, amai-vos uns aos outros. É o único momento em que Jesus impõe alguma coisa aos seus discípulos, mas também Jesus vai orientando. O ato de lavar os pés significa uma postura de serviço. Uma postura de serviço. E por isso que Jesus vai orientando, olha, não queiram ser melhores do que o vosso mestre, nem maior do que ele, não queiram ser mais importante do que aquele que envia uma mensagem. Em outras palavras, aquele que envia a mensagem, os discípulos vão fazer isso, eles vão levar a mensagem de Jesus e Jesus é mais importante do que eles. Então a postura, o ensinamento e a orientação de Jesus é que a gente limite a nossa vaidade, a nossa prepotência, a nossa arrogância, o nosso desejo de ser importante, a nossa grandeza. A gente vive num mundo religioso hoje muito vaidoso. Os religiosos estão muito vaidosos, estão se encantados com a fama, com o poder, com o dinheiro. Todos querem aparecer, ser aplaudidos, adorados, venerados. E às vezes Jesus é praticamente esquecido. Ele é esquecido. Por isso que Jesus diz, vocês serão felizes se vocês não caírem na vaidade. Vocês serão felizes se vocês entenderem que a mensagem que vocês vão levar, quem mandou é mais importante. Vocês serão felizes se vocês não quiserem ser melhor do que aquele que é o mestre. Por isso Jesus vai orientando os discípulos a respeito disso e por isso, se fizerem isso, serem felizes. Vocês serão felizes porque vocês não terão a carga de querer ser importante. Porque todo ser humano que se julga muito importante dorme mal. Tem gente que acha que o mundo não funciona sem eles. Tem gente que acha que o mundo não sobreviverá se essa pessoa não estiver presente. Tem gente que não consegue viver sem cargo, sem função. Eu conheço gente na igreja que a vida toda foi superior. Ele é incapaz de não ser superior. Não ser superior cria um pânico. A ideia de não ser aquele que manda na casa, cria um pânico.
Por isso, Jesus vai orientando os discípulos. Mas também Jesus começa a alertar que haverá também, eu conheço aqueles que eu escolhi. E haverá um que vai levantar o carcanhar contra mim. Haverá alguém que não vai querer, alguém que vai querer ser mais importante ou alguém que vai desprezar. Por isso Jesus vai ensinando isso. Desde agora eu vos digo isso antes que aconteça, de que aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Aquele que come meu pão, Judas comungou, né? A igreja que não permite os outros comungar, mas Jesus deu comunhão para Judas e para Pedro. Jesus não proibiu ninguém de comungar. Santa Ceia, Jesus não excluiu ninguém da Eucaristia. A igreja que tem essa prática, e alguns são muito ferrenhos a respeito disso, né? Leva tudo a ferro e fogo, viu? Então, Jesus vai começando a alertar, viu? Mas que no final é para que todos possam crer que eu sou. Lembrando que eu sou é o nome de Deus do Antigo Testamento. Eu sou aquele que sou. Então Jesus apresenta e fala, eu sou. Então diante disso a gente vai percebendo que esse Jesus que lava os nossos pés está nos orientando para que a gente não caia na vaidade, na grandeza, mas a gente tome consciência da nossa dimensão de servir, da nossa dimensão de ajudar, da nossa postura e grandeza de colocar-se à disposição para que no exercício da fé, da oração, da acolhida, da compreensão, do olhar misericordioso para com o outro, a gente consiga perceber a importância e a grandeza de Deus presente no nosso meio. E aí, libertos da vaidade, a gente começa a procurar ser um pouco mais felizes. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço, até mais.